Fala galera, Diogo P2 por aqui, bem-vindos ao review de Grace segunda edição, um jogo no estilo Euro assinado por Bianca Melina e Moisés Pacheco, que vai entrar em financiamento coletivo agora no dia 20 de março deste ano de 2025 na plataforma Meeple Starter. Eu vou deixar o link aqui, pessoal, para pré-campanha, né? Eu já postei o vídeo de unboxing, que tem o link lá também, e eu os convido a assistir, porque lá eu contei, né, um pouco da história aí, como a cidade de Grasse, que fica ao sul da França, se tornou aí a capital mundial dos perfumes, né? Então tem algumas curiosidades lá, uma nota também dos designers, né, de algumas mudanças que nós tivemos da primeira edição, que já foi um jogo premiado, né, e as melhorias aqui. Então foram alguns anos de pesquisas, ouvindo a comunidade, para a gente chegar nessa segunda edição. Tá? Então os convido a assistir, não vou entrar muito no mérito aqui de comparar o que mudou da primeira para a segunda edição, porque eu não tive oportunidade de jogar a primeira edição, então nós vamos focar aqui nesse vídeo na segunda edição de Grace, e aí no final eu vou trazer a minha opinião. Tá? Então vamos começar aqui, pessoal, só reforçando, né, um jogo para 2 a 4 jogadores, cerca de 80 minutos uma partida, recomendado a partir de 14 anos. Tá? Então vamos iniciar aqui pelo setup, porque tem alguns pontos aqui na preparação que a gente precisa ter atenção de acordo com o número de jogadores. Tá? Aqui eu estou usando os componentes em resina, né? Então se vocês repararem no unboxing eu mostrei, né? Então os kits em resina e também em madeira, e aqui nós vamos utilizar os kits, né, ou melhor, o kit em resina, né, que eu gostei muito, diga-se de passagem, tá? Então aqui eu vou simular uma partida para 2 jogadores, no meu lado esquerdo o jogador azul, aqui o jogador laranja, né? E aqui nas cartas, para 2 jogadores, nós temos que incluir algumas que nós vamos ver aqui, ó, no cantinho inferior direito, onde ele mostra 2P e 3P, né? Porque quando a gente tiver em 4 jogadores, a gente remove então essas cartas, né, que estão com as marcações, e em 2 e 3 jogadores a gente vai incluir as que tem aqui então essa marcação. Tá? É só a gente ter então atenção aqui no deck, que são as cartas aqui, já dizendo para vocês, de movimentos, tá? Então nós vamos abrir nesse espaço aqui, né? Nós sempre vamos ter 3 cartas abertas, pessoal. Então quando a gente fizer a ação de movimento, nós vamos repor essas cartas, tá? Diferente das outras que eu vou passar aqui para vocês, que a gente repõe só na fase de manutenção. Então nós vamos colocar esse deck de movimento aqui, e até aproveitando, né, para dizer sobre essa fase de manutenção, nós temos então 4 rodadas, né? Que aí nós vamos alocar 4 trabalhadores nas 4 rodadas. Então é dessa forma que nós vamos jogar uma partida completa de Grace, né? Então aloquei 4 trabalhadores, já fiz as ações, tudo mais, fase de manutenção, a gente entra então na próxima rodada e dessa forma nós vamos jogar 4 completas, e aí quem tiver mais pontos vence, tá? Aqui na câmera tá aparecendo parte aqui da nossa trilha de pontuação, né, de pontos de vitória, mas aqui só para vocês saberem, a gente tem a continuação, né? No unboxing eu mostrei o tabuleiro por completo, mas aqui para otimizar, né, a questão de imagem, não ficar tão distante, a gente vai trabalhar com zoom em alguns pontos, fiquem tranquilos quanto a isso, mas nós aqui abaixo dessa linha, né, que nós temos uma numeração aqui de 1 a 5, que representa, né, os pontos aqui de vendas, né, quando a gente vende perfumes, né, então é o máximo que nós temos aqui de informação, e essa linha das cartas, tá? Abaixo disso, só a continuação dos pontos de vitória, então a gente não vai perder nenhum detalhe, tá bom? Então, só falando da temática, né, reforçando que muito eu falei lá no unboxing, aqui nós somos mestres perfumistas, então nós vamos aí desenvolver, né, fabricar perfumes, né, com diferentes fragrâncias, né, achei muito bacana isso, e aí nós vamos vender e também vamos exportar. Então, já até falando aqui das cartas, né, que eu já comentei das cartas de movimento, nós vamos ter aqui cartas de contratos de exportação, né, que os jogadores vão poder cumprir. Vejam que aqui elas possuem pontos de vitória, né? Então aqui, ó, 7 pontos, elas têm de 7 a 9 pontos de vitória quando a gente cumpre, tá, pessoal? E aqui muito simples, a gente vai então exportar 2 tipos de perfumes que eles estão colocando aqui, né, em cada carta. Vamos marcar 9 pontos de vitórias, ganhamos 5 moedas ali em dinheiro. Já falando das moedas, aqui nós temos moedas
no valor 1 e aqui moedas no valor 5, tá? O dinheiro do jogo. E aqui, simples assim, então exportei, eu já vou conseguir então, né, esses valores que eu passei para vocês e aqui embaixo algum bônus, tá? Então eu vou passar para vocês aqui sobre também a iconografia, né, que depois que a gente pega aqui é muito tranquilo de entender, mas vamos lá, por partes, na preparação do jogo eu vou abrir 3 cartas aqui, né, então de contratos, depois de ter embaralhado esse deck, e vou deixar então aqui no lugar dele, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o deck de técnicas, tá? Então aqui nós vamos adquirir habilidades ao longo então de uma partida e nós sempre vamos ter aqui 3 abertas, né? Já vou até passar para vocês quais são essas 3 e dizer também como que a gente faz para adquiri-las ou comprá-las, né? Porque a gente paga 3 moedas, tá? Então, ó, qualquer espaço de ação pode ter o efeito substituído por 4. Sempre que a gente vê um número assim dentro do círculo, a gente está falando de dinheiro. Quando a gente vê a marcação dele dentro da fita, né? Parece uma fita métrica aqui, ó, como esse, por exemplo, a gente está falando de ponto de vitória. Próxima, ao final de cada rodada, o jogador pode comprar uma carta de técnica sem custo. Os demais jogadores pagam 1. Né? Então sempre ali na fase de manutenção, olha que bacana, né? Uma forma da gente acelerar as cartas de técnicas e eu vou dizer a importância delas além das habilidades, tá, pessoal? Já vou passar para vocês. Tem bastante coisa para a gente falar aqui sobre Grace. Cartas de técnica custam 1 a menos para o jogador que detém essa habilidade. Então temos aqui, né, dessa maneira, abertas. E aí na preparação, turma, como que a gente vai fazer? E aqui eu já achei um excelente ponto de rejogabilidade, porque vejam que os jogadores, eles recebem 4 trabalhadores, como eu expliquei para vocês. A gente sempre vai ter, né, 4 ali por rodada. Depois eu vou falar desses daqui. Eu vou deitar aqui para ficar melhor no vídeo. Então nós temos 2 de cada cor aqui disponíveis, que são bônus, né? E eles são maiores e tem um motivo por isso. Eu vou passar já para vocês. E aqui nós temos o nosso marcador de coletor, né? Que em resina ele está dessa forma. Cada jogador vai colocar aqui no início da trilha de coleta, que é tudo isso aqui, tá? Então vejam que os jogadores, como eu falei, recebem os 4 trabalhadores comuns, 3 moedas, 7 marcadores desses menores que nós usamos aqui nos marcadores de vendas de perfumes, né, ou mesmo de fabricação, também a gente vai falar em detalhes, e adicionalmente recebem um componente de cada base. Então quando a gente estiver falando de cubos, nós estamos falando de bases, quando a gente estiver falando desses cilindros, nós estamos falando de essências, tá? Porque na iconografia, a gente também vai perceber que eles aparecem dessa forma, ó. Vejam que aqui nessa carta a gente está falando, né, de essência. Ó. Se a gente tivesse, então, um formato ali que nem está aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos os 2. Ó. Aqui a gente vai trocar uma essência por 2 cubos de base, né, e um ponto de vitória. Tá? Então essa aqui é a iconografia. Então na preparação, cada jogador vai receber um de cada tipo, água, álcool, diluente e aqui o nosso fixador, tá? Então esses componentes bases é o que eu preciso para fazer um perfume com uma essência. Então aqui, se eu quiser fazer um perfume ali rosa, né? Na cor rosa ali, eu vou precisar de uma essência dessa. Então somei as 4 bases, uma de cada, e a essência eu consigo então vir na fábrica aqui, né, e produzir um perfume daquele, né? Então as fábricas estão aqui, também é um ponto de rejogabilidade, eu vou passar para vocês. Mas basicamente é isso, 4 bases diferentes mais a essência, tá? Aqui, pessoal, eu não vou lembrar de todas as fragrâncias, as essências, mas nós temos o marrom, que é amadeirado, né, o floral, que é o rosa, o herbal, que é o verde, e temos o exótico, que é esse daqui, né, onde nós temos todas as cores, e ele tem também um ponto diferente que a gente já vai falar. Mas vamos fazer aqui a preparação. Então eu estava dizendo que os jogadores recebem uma base de cada, né? Então aqui só falta uma essência para cada jogador poder produzir um perfume. Então na preparação a gente vai tirar um kit desse para cada jogador que está fora do jogo. Então eu tiro 2 kits desse daqui, né? Porque aqui a gente está então em 2 jogadores. Tirei, né, os kits para poder então colocar na bag aqui todo o restante de bases e essências que eu tenho na partida, tá? Nós vamos colocar nessa bag e é dessa forma que a gente vai montar então a nossa trilha de coleta inicial. Por isso que eu disse que é um excelente ponto de rejogabilidade, porque isso aqui nunca de uma partida para outra vai ser igual.
tá? Então nós vamos distribuir 3 aleatoriamente, então nós vamos pegando da bag aqui e vamos distribuindo 3 em cada espaço desse. Esses espaços ainda não vão ter essas fichas que estão aqui, tá? Então vejam que nós temos algumas fichas na cor cinza e 3 na cor de cada jogador. Os jogadores começam com essas fichas também em seu poder, porque eles vão fazer um draft aqui, eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente faz, tá? Então só para não confundir, a retirada dos kits, porque se a gente mantém isso aqui na bag, de repente vocês vão, né, fazer aqui o setup de uma maneira errada, tá? Então a gente vai tirar esses kits, essa aqui é a importância, porque aí depois a gente coloca no manual, ele mostra a quantidade de cada essência, a quantidade de cada base, o manual tá muito bem detalhado, tá? Então essa é uma forma mais fácil da gente lembrar, então que eu tirei os kits de quem não tá no jogo, eu coloco todo o restante lá dentro e no final eu vou ter um recurso de sobra. E esse recurso a gente mostra para todos os jogadores. Nesse caso aqui sobrou uma essência na cor vermelha, tá? E a gente retira e todos os jogadores sabem então qual que é aquele recurso que não está nessa partida, tá? Simples assim. Beleza, e aí os jogadores então vão fazer o draft para colocar essas fichas aqui, porque elas também têm uma importância na coleta, tá? Só que antes disso ainda vamos falar de aqui preparação em comum, que seriam aqui as fábricas, né? Então vejam que nós temos 2 tipos, né, em cada fábrica. Então aqui, aquilo que eu falei, amadeirado, esse daqui é o frutal, se eu não me engano, e a gente vai colocar de maneira sortida para formar 2, né, possibilidades de perfumes aqui em cada fábrica. Então vejam que nós vamos ter 3 fábricas podendo produzir 2 perfumes, tá? E aí o exótico, a diferença dele é que eu gasto qualquer, ou melhor, quaisquer 2 essências para fazer um perfume exótico, tá? Ele vale um ponto a mais de vitória, a gente vai chegar lá, tá? Só para a gente já ir conectando algumas coisas. Então, beleza, como é que funciona a distribuição das fichas aqui na nossa trilha de coleta? O primeiro jogador, né, que vai estar com esse marcador, né, muito bonito por sinal, em resina, pessoal, olha só que bacana que ficou esse aqui. Vamos dizer que o jogador azul, então, vai iniciar. E aí, já digo para vocês que eu gosto muito de jogos que o marcador inicial você precisa gastar uma ação ou gastar algum recurso para tê-lo. E nesse jogo é o caso, tá? O marcador não passa automaticamente, né, entre os jogadores. A gente tem um campo aqui que você precisa alocar ou mesmo ter alguma carta de habilidade, alguma situação que você vai conseguir deter, então, o token aí de First Player. Tá? Então aqui já fica esse ponto de atenção e eu gosto bastante de jogos que proporcionam isso. Então vamos lá, como que a gente configura a nossa trilha aqui de coleta? O último jogador vai pegar uma das suas fichas, dessas maiores, e vai colocar em qualquer espaço que esteja disponível, né? Nesse momento todos vão estar disponíveis, ele vai escolher ali, né, pela situação de recursos, vai dar uma olhada e vai colocar então o seu marcador. Aí o penúltimo jogador vai fazer o mesmo, né? Então todos vão colocando uma ficha até chegar no primeiro jogador. O primeiro jogador, por ser o último a colocar, ele vai colocar 2 fichas de uma vez, tá? E aí a gente volta então no sentido horário, cada jogador vai colocar 2 fichas também, né? Então aí já vão ter colocado suas 3, né? E quando chegar de novo no primeiro jogador, ele coloca a sua última ficha e tá pronto, tá montada aqui então a nossa trilha de coleta, tá? Qual que é a importância disso, né? Porque aí a gente preenche, então, as que sobraram, né? Aqui com as fichas cinzas, tem aqui o máximo de fichas cinzas, aqui estamos em 2 jogadores, mas em 3 nós vamos ter, né, mais 3 fichas do outro jogador e vamos completar com as fichas cinzas os espaços que sobrarem, tá? Qual que é a importância disso? Quando o meu coletor para num local que tem a minha cor, nós vamos coletar todos os recursos de 2 cores, tá? Então aqui ele poderia coletar essas 2 bases de água e essa essência aqui amarela, tá? Porque são 2 cores, pessoal, não são 2 recursos, tá? São 2 cores completas. Então, se em algum momento, porque ao longo da partida os espaços podem ter até 4 recursos no máximo, tá? Então, se a gente tivesse aqui 2 bases de água e 2 essências amarelas, na minha cor, eu posso então coletar os 4 recursos, porque eu escolhi ali 2 cores. Se eu tenho um local que nós temos mais de 2 cores, aí vocês vão escolher 2 cores sem custo algum e vão coletar tudo que tiver daquela cor, tá? Das cores escolhidas. Se eu parar numa ficha cinza, que são as fichas neutras, eu vou escolher apenas uma cor e também não tem um custo, porque a gente está falando de uma ficha neutra, mas já vejam que eu deixo de coletar 2 cores
e coleto apenas uma. Se eu parar na ficha de um outro jogador, a mesma coisa da ficha cinza, apenas uma cor de recursos disponíveis, porém eu pago uma moeda para o jogador dono daquela ficha. Se eu não tiver dinheiro ou não quiser pagar, eu simplesmente não coleto o recurso. Simples assim, tá? Então, beleza, isso aqui a gente vai fazer esse movimento aqui de acordo com as cartas depois de ter alocado então o nosso trabalhador, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa parte. Vamos falar dos espaços aqui que nós temos disponíveis para alocar os nossos trabalhadores. Tá? Um outro ponto de rejogabilidade. Aqui nós temos locais variáveis. Tá? Então aqui, vejam que já serve como um marcador de rodada, né? 1, 2, 3 e 4. A gente sempre vai ter a entrada de um novo local a cada rodada. Tá? Então o início, né, aqui, um local inicial, né, variável, porque nós temos locais aqui já fixos, nós também vamos colocar de acordo com o número de jogadores. Então, 2 jogadores, 3 e 4. Né? Então, nós começaríamos aqui já, além dos locais fixos, né, com 3 variáveis aqui e mais o da rodada 1. Tá? Então, fiquem atentos que aqui embaixo também, né, nós temos a marcação de cada local variável de acordo com o número de jogadores. Tá? Então aqui, porque a gente vai colocar dentro da bag somente locais que são de acordo com o número de jogadores, porque a gente vai sortear também isso na fase de manutenção para ir colocando aqui, né, para formar os 4, um por cada rodada. Tá? Então os que nós tínhamos aqui já abertos, porque o correto seria, coloquei tudo aqui, né, a gente fez o embaralhamento, vou tirar 2, um para colocar então no local referente a 2 jogadores, que já tínhamos esse aqui, que significa coleta de uma essência de qualquer espaço, uma essência qualquer de qualquer espaço, se eu alocar um trabalhador ali. E essa daqui significa fazer um movimento na trilha de coleta, né? E depois eu faço o movimento habitual do meu turno, tá? Nós já vamos falar disso também. Então, os 2 locais variáveis para o início da nossa partida são esses. Temos outros aqui com outras, né, possibilidades que aí eu vou abrir na segunda rodada, mostrar para vocês, né, como que a gente vai seguir. Eu pretendo ir aqui, né, uma rodada inteira para mostrar para vocês as possibilidades e a fase de manutenção para ficar bem completinho, tá? Então aqui temos na bag sempre o jogador inicial que executa, né, o jogador com o marcador que executa a fase de manutenção, tá? Beleza, então aqui mais um ponto de rejogabilidade, a gente sempre vai ter variação nesses locais, né? Vamos falar dos locais fixos. Então aqui em cima nós temos o banco, né? Aloquei um trabalhador no banco, vou ganhar 3 moedas. Simples assim, não tem muito segredo, né? Aqui ao lado do banco nós vamos ter a prefeitura, tá? Então a prefeitura faz com que a gente possa ou exportar, né, os perfumes aqui das cartas de contrato, tá? E aí a gente vai simplesmente devolver ali os perfumes que a gente fabricou, que estão sendo pedidos nas cartas, né? E aí a gente vai ganhar por isso, né? O que eu mostrei para vocês, a marcação ali, ponto de vitória e moeda, tá? Ou eu posso também, ao alocar um trabalhador aqui, eu posso trocar 2 fichas de lugar, tá? Então, independente se o espaço está vazio de recursos, eu posso simplesmente pegar essa minha ficha aqui e substituir por essa, né? Como eu achar melhor, tá? Então, é uma opção que na prefeitura a gente tem como fazer. Se eu vir aqui, nós temos o laboratório, então é no laboratório que eu vou ampliar as minhas técnicas. Pago 3 moedas e escolho qualquer uma das cartas que estão na nossa trilha aqui de cartas de técnicas, tá? Vou lembrar vocês então que no final do jogo a gente também ganha pontos por ser ali o perfumista com mais técnicas, né? Então a quantidade de cartas de técnicas a gente também vai considerar. Nós temos esse quadrante aqui, é bem simples para contabilizar ali os pontos de final de jogo, tá? Então aqui nós temos uma dessas condições de pontuação, é ter mais cartas de técnicas, tá? Descendo aqui, se a gente alocar nesse espaço que nós temos a perfumaria, então aqui sim eu vou vender os meus perfumes, né? Vou vender um perfume para um trabalhador alocado e aí eu vou ganhar por essa venda 3 pontos de vitória e 3 moedas, né? Para cada perfume que eu vender. Então se eu colocar o trabalhador aqui, que é o trabalhador experiente, que a gente chama, ele vai dobrar a quantidade de ações que eu faço, pessoal. Então, se eu tiver já um trabalhador experiente comigo e colocar aqui, eu posso vender 2 perfumes de uma vez, tá? Se eu colocar no banco, eu posso ganhar 6 moedas e assim por diante. Já vou explicar como é que a gente ganha o trabalhador experiente.
E aí, por fim, então sobrou espaço aqui de exposições, tá? Então aqui o espaço de exposições, a gente só pode alocar um trabalhador em cada espaço disponível. Aqui eu consigo ter o marcador de primeiro jogador, aqui eu coleto uma essência de qualquer espaço, né, aqui que esteja disponível, independente de onde estão os coletores, eu simplesmente escolho ali e trago para mim. Aqui eu ganho um ponto de vitória, aqui eu vou poder pegar, né, manipular esse deck, que são as cartas aqui de vanguarda, eu já vou explicar o que são isso, né, a carta de vanguarda e as cartas aqui de perfumes da moda, tá? Ficou faltando eu falar apenas desse deck, mas aqui eu posso manipular então esse deck para escolher qual carta vai estar na vanguarda, tá? Eu posso manipular ele do lado lilás, né? Se vocês lembrarem, quem viu o unboxing, né, eu me surpreendi que era um deck dupla face, muito bonito por sinal, né? Então nós realmente temos aqui, a gente abre já no setup, né, aqui do lado lilás, a gente abre uma para o lado verde e coloca aqui embaixo, tá? Eu já vou falar sobre elas. E aqui, né, a gente pode a qualquer momento, de maneira adicional, eu posso devolver um perfume, né, para reserva, e aqui eu ganho 4 pontos de vitória. Então aqui seria, né, um bônus, sempre que eu alocar na exposição, eu vou alocar em qualquer um desses 4, desde que estejam disponíveis, e aí se eu resolver então devolver um perfume, eu ganho 4 pontos de vitória. Diferente da perfumaria, que eu ganho 3 pontos de vitória e 3 dinheiros, né? Então aqui seria uma forma da gente também poder fazer pontos de vitória com aqueles perfumes, tá? É dessa maneira. Então aqui, pessoal, falando do custo de alocação, né, nós temos da seguinte maneira. Quando eu falar do banco e exposição, a gente não vai trabalhar com custo de alocação, porque o banco vai ser a única área livre que a gente pode ter, né, qualquer quantidade de trabalhadores ali sem custo, e a exposição a gente só pode alocar um trabalhador em cada espaço disponível. Então isso significa que a partir do momento que eu preenchi os 4, né, essa área aqui já está cheia e a gente não vai também conseguir alocar. Para todos os outros espaços, então, nas fábricas, né? Então, se eu alocar nessa fábrica aqui, nós vamos ter são 3 fábricas, né? Como eu expliquei anteriormente. Porque às vezes pode ficar dúvida se você precisa alocar debaixo da fábrica do perfume. E não, tá? Você alocou aqui, a gente olhando o tabuleiro, vejam que nós temos exatamente 3 prédios. Então, você alocou no prédio que fazem esses 2 perfumes, né? Você está livre ali para escolher qual dos 2 que você vai produzir, tá? Da mesma forma é a alocação. Então, se eu tenho um trabalhador alocado aqui, o outro jogador vai alocar junto comigo, aí sim nós vamos falar dos custos que são. Em 2 jogadores, ele tem uma particularidade. Nós vamos pagar uma moeda para cada trabalhador que já está lá, né? E vamos somar mais uma. Então, como que seria isso? Eu estava aqui com o meu trabalhador na cor laranja, o jogador azul também quer ou produzir um perfume exótico ou aqui um perfume da cor rosa, né? Então, ele vai pegar, quando ele aloca, é uma moeda pelo meu trabalhador que já está aqui, mais uma, tá? Essa é a particularidade para 2 jogadores. Em 3 e 4 jogadores, apenas a quantidade de jogadores que já estão no local, tá? Então, se a gente tivesse um outro meeple aqui, de um outro jogador, ele ia pagar 2, um para cada jogador que estava ali, tá? É dessa forma que a gente contabiliza o custo de alocação nos locais que são pagos, tá? E aí começa a fazer sentido as cartas de técnicas, pessoal, porque aí vocês podem, de repente, coletar na ficha de qualquer cor, sem pagar o custo, vocês podem alocar em determinado lugar sem custo, né? Então a gente começa a ter algumas flexibilidades, né, para otimizar as nossas jogadas, tá? Então beleza, vamos para finalizar aqui, a gente começar, né, a nossa rodada. As cartas de vanguarda e as cartas aqui de perfumes da moda, elas funcionam da seguinte forma. Carta de vanguarda, quando eu for fabricar, né, porque aqui eu até não comentei da fabricação, se eu vou fabricar aqui um perfume na cor verde, então lembre que eu preciso ter uma base de cada e aí a essência da cor verde. Quando eu fizer isso, eu vou ganhar 2 pontos de vitória, né, pelo perfume que eu fabriquei e vou colocar um marcador meu aqui para dizer que eu já fiz, então eu fabriquei, né, um perfume da cor verde, tá? Vou colocar dessa forma. Essa trilha de venda é quando eu vendo então para perfumaria, vou colocar um marcador meu aqui que eu fiz uma venda, tá? Então vejam que nós temos 6 marcações aqui, uma para cada perfume e apenas, né, uma trilha de vendas aqui que a gente vai aumentando a cada venda que a gente faz. Tá? Então é dessa forma que a gente vai então monitorar aqui, né, a nossa performance com relação à fabricação e também às vendas que nós vamos fazer, tá? Para devolver os recursos, eu escolho então nas trilhas aqui, né, ou melhor, na trilha aqui de recursos,
eu escolho devolver da forma que eu quiser, desde que não ultrapassem 4 recursos por espaço. Tá? Então eu posso colocar onde tem fichas da minha cor, né? Posso já provisionar um movimento que eu vou fazer ali para deixar bases da mesma cor, enfim, eu posso fazer como eu quiser, desde que não ultrapasse esse limite, tranquilo, a gente vai voltar ali, sempre que a gente faz, então, né, essa fabricação de perfume, a gente vai fazer dessa maneira, tá? Quando a gente troca recurso, também, a gente pode simplesmente pegar, que ele fala, olha, troque um recurso qualquer, né, como tem aqui uma ação livre que eu vou passar para vocês. Aí sim você vai pegar, vamos dizer que eu vou trocar essa base branca por um cubo aqui de base preta, então eu posso colocar aqui, pego esse e tá feita a troca, tá? É dessa maneira, é muito útil essa trilha, né? E é dessa forma que a gente coleta e movimenta recursos ao longo da partida, tá? Então eu vou devolver a nossa essência aqui, né? Só lembrando sobre os pontos de vitória, todos os perfumes vão ganhar 2 pontos imediatamente, a gente anda aqui na trilha, e os perfumes exóticos ganham 3 pontos. Tá? Porque lembrem que a gente gasta quaisquer 2 essências, além das 4 bases, e como benefício ele dá 1 ponto a mais. Tá? Em contrapartida, os perfumes que estiverem na vanguarda naquela rodada, ó, vejam que nós temos aqui o ícone de fábrica, ganham também 1 ponto a mais. Então significa que se nessa rodada eu produzir um perfume amarelo ou um perfume vermelho, eu vou andar 1 ponto a mais, né? Ao invés dos 2 que eles me dariam. Tá? Por isso que aí a gente, ao manipular as cartas aqui de vanguarda, você pode se beneficiar, né, alterando aqui de acordo com a fabricação que você vai ter naquela rodada. Tá? Quando a gente abre aqui, então, a gente sempre vai ter uma carta aberta, né, na cor verde aqui, que são os perfumes da moda. Então os perfumes da moda, eles servem para o momento de venda para as perfumarias. Tá? Então lembrem que a gente ganha 3 de vitória e 3 moedas, vende um perfume na moda, ganha 1 ponto a mais. Tá? Simples assim, tá marcado aqui. E aí a cada rodada a gente vai receber novos perfumes que estão na moda para poder mudar isso, tá? Perfumes da moda, até brinquei aqui jogando, que é na moda do seu país, a moda local, tá? Porque quando você exporta, a gente não considera essa carta de perfumes na moda, considerando aqui as cartas de contratos de exportação, tá? Então assim fica fácil de lembrar. Só para não esquecer, pessoal, de passar para vocês sobre as nossas ações livres que podemos fazer a qualquer momento no nosso turno. Tem esse lembrete aqui no tabuleiro, mas depois que a gente pega ali a iconografia, fica muito simples da gente prosseguir, tá? Então lembre que eu falei que os cilindros são as nossas essências, os quadrados as nossas bases, e a gente pode substituir ou considerar valores em dinheiro, né, para completar esses recursos. Tá, então eu preciso de uma essência, eu posso usar 10 dinheiros para completar ali na hora que eu for fabricar e tudo mais, né? Eles são virtuais, tá? Quando a gente considera em dinheiro, você não precisa tirar de local nenhum, até porque você vai fazer isso no momento de fabricação, você iria devolver, então não precisa. A gente vai só considerar se você for devolver uma base para ganhar um dinheiro. Tá? Que a única troca aí que você recebe, né, então o dinheiro, é se você quiser devolver uma base para a trilha e aí você pegar uma moeda. No contrário, 10 dinheiros para a gente considerar uma essência e 5 dinheiros para a gente considerar uma base. Tá? Feito esse registro, tem mais um ponto, falei para vocês que tinha bastante coisa, que eu não quero esquecer, que são os bônus aqui quando a gente passa, né, a gente finaliza a trilha, demos uma volta. Quando a gente chega novamente nessa placa que tem aqui, nós podemos escolher entre 3 bônus, tá? Um deles é substituir o trabalhador nosso, então por um trabalhador experiente, né? E aí como é que a gente faz isso? Se eu for substituir por um trabalhador alocado, ele vai vir para cá, esse aqui vai sair do jogo, né? Ele vai ficar aqui nesse momento, tá só considerando a troca, e ele vai vir para a gente usufruir da habilidade dupla dele ali, de, né, a gente dobrar a ação só na próxima rodada, tá? Em contrapartida, se eu substituir esse trabalhador experiente por um que está no meu estoque, né, na minha reserva, a gente pode usar já naquela rodada, tá? Então tenham atenção quando vocês forem passar e escolher, né, de repente aí como bônus, né, o trabalhador experiente ajuda bastante, né? Nós temos 2 por jogador aqui no início da trilha, né? E toda vez então que a gente passa, deu a volta ali na trilha, a gente vai considerar escolher. Então, ou o trabalhador experiente para fazer essa substituição, ou nós vamos ganhar 1 ponto de vitória, ou nós vamos também poder ganhar 3 dinheiros. Nós temos aqui também, pessoal, para não ficar só uma corrida aqui na nossa trilha de recursos, cartas que você pode andar no sentido contrário,
tá? Então a gente só respeita que a gente não pode voltar da placa para o último espaço, tá? Aqui vai ser o limite para a gente regredir. Vejam que no manual nós temos muito bem explicado sobre as cartas de movimento, cartas de técnicas, as cartas de exportação, né, os próprios locais aqui também, porque a gente não vai falar sobre tudo no detalhe, né, de cada um deles aqui no vídeo, mas fiquem muito tranquilos quanto a isso, porque está tudo muito bem definido. Bom, vamos lá, estou bem empolgado, já falei demais, né, vocês devem estar ansiosos aí, desculpem me alongar, mas vamos começar então. Vamos lá, o jogador azul está com o marcador aqui, vai começar, vamos dizer que ele vai alocar aqui, ó, onde ele pega uma essência qualquer. Tá, então ele já viu que na moda aqui ele tem perfume amarelo e vermelho, e aí ele vai querer produzir então um perfume amarelo, e aí ele já vai coletar, vamos ver, de repente aqui ó, já vai coletar onde temos um marcador laranja, trouxe, um detalhe pessoal, os biombos aqui, né, os escudos dos jogadores, né, que ficam para visual aqui, eu não coloquei, até estava esquecendo de mencionar. Atrás desses escudos a gente deixa os nossos recursos, todos os nossos recursos e nosso dinheiro, tá? O restante a gente não precisa esconder. Mas aqui para efeito do vídeo não vou colocar. Vejam que bacana que a gente tem lembretes aqui também das ações que eu já expliquei para vocês, tá? Então só para a gente não deixar passar isso, né? Os jogadores não veem uns dos outros o que eles têm de recursos e dinheiro, tá? Beleza, então ele já trouxe aqui. Depois que eu resolvi a alocação, pessoal, aí sim a gente vai fazer a ação de movimento. Sempre na sua jogada, você vai primeiro alocar e depois fazer o movimento, tá? Com exceção da alocação nas fábricas, tá? O único local que a gente aloca e não faz ação de movimento são nas fábricas, tá? Todos os outros, independente se já tem trabalhador, não tem. Depois que eu terminei de resolver o meu trabalhador ali, vou escolher uma das 3 cartas disponíveis de movimento e simples assim vou andar o número que está marcado e fazer aquela dinâmica de coleta como eu expliquei no início, tá? Pego o bônus também que está na carta, então aqui pegaria 2 moedas. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aqui. Se eu fizer, nós temos cartas também com 0, tá pessoal? Que a gente permanece no lugar e coleta ali. Então vamos dizer aqui, ó, teríamos 1, 2, 3, aqui ele pagaria uma moeda e poderia coletar as 2 bases de água. Tem ele vai na própria dele aqui, vai coletar 2 cores diferentes e também como bônus ele pode coletar uma essência que está adjacente, né, a um espaço, tá? Então nesse caso aqui na primeira ele poderia coletar o da frente. Quando você tem espaço, né, um à frente e um atrás, você pode coletar, né, de repente de qualquer um, porque aqui a gente tem cartas que tem ali 2 bases com as setas, então você pode pegar uma de cada local, tá? Um espaço apenas, né, para frente ou para trás. Vamos dizer que ele vai nesse aqui, vai fazer esse movimento, colocou o coletor aqui, é da própria cor dele, então ele vai resolver pegar aqui, vai pegar aqui um cubo preto e um cubo cinza. Se eu não me engano é o diluente e o fixador, né? Vou memorizando os nomes aí. Trouxe para sua reserva, aqui vai poder pegar então adjacente, ele só tem mesmo essa essência verde, já trouxe, colocou aqui, vai descartar essa carta e abre imediatamente uma outra. Passou a vez e é dessa forma que o jogo segue, pessoal. Simples dessa maneira. É claro que a gente tem uma profundidade estratégica bacana, né? Tem bastante coisa ali para a gente raciocinar, mas conforme a gente vai jogando, a fluidez aqui, né? O downtime, aí, o tempo de espera entre os jogadores, que já não é muito grande, né? Que vai mais por esse raciocínio aí, né? Das melhores ações, mas ele é muito tranquilo, tá? Fica bem gostoso mesmo. Vamos lá, o jogador laranja, então, por sua vez, vai fazer a mesma coisa aí de tentar coletar aqui algum recurso, né? Vamos dizer, ele já viu ali. Quando a gente vai andar na trilha, pessoal, e pular um coletor, a gente não conta o espaço, tá? Então vamos dizer que ele faça 1, 2, ele vai parar ali na dele e poderia coletar também ali uma base, né, adjacente e ganhar uma moeda, né? Vamos dizer que ele faça isso, ele já está de olho para pegar uma essência. Então vamos dizer, ele vai alocar aqui, vou bem aleatório, pessoal. Alocou na exposição para pegar uma essência de qualquer cor. Vamos dizer que ele vai pegar, então, uma essência na cor rosa, trouxe aqui, de olho na carta de vanguarda, coletou aqui dessa ação. E vai fazer o seu movimento, vai pegar aqui, vai fazer 2 movimentos, vai pular aqui onde tem o coletor, 1, 2, está na sua própria cor, não tem custo para pagar. Ele coletou as 2 águas.
Só que aí adjacente ele ainda pega mais uma base, vai ganhar uma moeda, já trouxe aqui para o seu estoque, e ele pega adjacente mais uma base. Então vamos dizer que ele escolha aqui, vai escolher aqui, essa álcool, né? Descartou, abriu aqui, beleza. Próxima ação, já passou a vez. Então vamos lá, o nosso jogador azul vai fabricar, então ele vai alocar aqui nessa fábrica, onde nós temos a possibilidade de fabricar. Ele já vai pagar aqui então os 4 recursos, mais a essência. Então ele vai fabricar, né, um perfume aqui na cor amarela. E aí sim a gente vai pegar então um frasco de perfume e ele vai colocar, também pode colocar atrás ali do seu escudo, né? E aí ele vai devolver então esses recursos naquela regrinha que eu expliquei para vocês. Então vai colocar aqui o azul, no máximo 4 podem ficar, tá, pessoal? Vamos dizer que ele coloque um aqui, vai colocar mais um aqui e vai colocar um aqui e um aqui. Pronto. Distribuiu, beleza. Como ele alocou aqui, ele não vai fazer ação de movimento. Antes, na fabricação, deixa eu só pontuar, né? Então ele vai colocar o marcador dele, que ele fez aqui, então. Acabou de fabricar um perfume na cor amarela, já colocou aqui. E vai ganhar, então, os 2 pontos de vitória. Andou aqui, 1, 2, tá feito. Então a sua jogada, né, completa o seu turno. Passou a vez. Nosso jogador na cor laranja vai fazer a mesma coisa. Vai aqui alocar na fábrica, onde ele pode, então, fabricar na cor rosa. E aí sim, como está na carta de vanguarda, vai ganhar um ponto a mais. Então ele vai andar 3 pontos. Tá? Andou aqui 3 pontos. Já vai colocar o seu marcador aqui vai pegar o frasco rosa e vai colocar o seu marcador aqui. Trouxe aqui para sua reserva. Vai distribuir. Vou colocar bem aleatório, pessoal. Colocou um ali, colocou onde ele estava. Colocou mais aqui para frente e colocou um aqui. Feito isso, já vai passar a vez e aí vamos fazer as últimas 2 alocações de cada. Esse daqui eu vou fazer uma venda, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Aí sim, como ele vai vender o perfume que está na moda, então ele veio aqui, ele vai alocar aqui na perfumaria. Vai fazer a venda, vai devolver então para o estoque seu perfume amarelo. Por estar na moda vai ganhar um ponto a mais, então ele já vai coletar aqui 3 moedas, né? 3 moedas pela venda e seriam 3 pontos de vitória. Ele vai andar 1, 2, 3, 4 pontos por essa venda, tá? Nessa alocação ele tem movimento, então já veio para cá. Vamos só considerar se ele fizer 1, 2, 3, aqui ele vai escolher uma cor. Se ele fizer 2, a mesma coisa. Ou 3, ele pode considerar o que dá melhor recurso, mas aqui as 2 cartas estão bem semelhantes, se bem que aqui ele pega 2 bases, olha aí pessoal, vai pegar 2 bases adjacentes, então ele vai fazer aqui ó, 1, 2, nesse aqui vai pegar sem custo uma cor, então vamos considerar, então aqui ó, ele já tem uma cinza e uma preta, ele vai pegar a branca desse local, vai pegar a azul aqui da de trás, e da frente, vamos dizer que ele pegue mais uma branca, vai ficar com 2 aqui. Já conseguiu trazer, né? Já fez os seus movimentos, descartou, abriu uma nova. Vamos lá. Passou a vez, nosso jogador na cor laranja. Eu vou colocar outras ações aqui, tá, pessoal? Não vou seguir com a venda, não. Vamos dizer que ele tivesse de olho, né, em cumprir depois futuramente uma carta aqui. Vamos dizer que ele queira, vai vir aqui, ó, no laboratório, vai pagar 3 moedas aqui, aleatório, vamos dizer que ele pegue essa daqui, tá? Carta de técnica, custe 1 a menos e trouxe ali, né? Sempre que ele for comprar, então, para ele agora custa 2, tá? Vai fazer um movimento, então vamos dizer que ele faça aqui, vou mais rápido, então vai 1, 2, 3, né? Parou aqui no cinza, vai pegar 2 moedas, né? E ali cinza sem custo, porém apenas uma cor. Vamos dizer que ele vai pegar uma base aqui da cor preta, tá? Tá dessa forma. Última alocação dessa primeira rodada do nosso jogador azul. Tá aqui, ó, vai fazer 2 ações de movimento, pessoal. Colocou aqui, lembrem dos locais aqui que a gente tem, né, variáveis.
Então aqui vai fazer uma ação de movimento na trilha e depois a sua ação habitual, tá? Então vamos ver o que saiu aqui. Vamos dizer que ele queira dar um acelero, né, aqui na corrida da trilha para pegar o seu trabalhador experiente. É uma estratégia também, né? Então vai fazer 3, 1, 2, 3, não foi tão bom negócio, vai pagar uma moeda ali, né, e vai coletar uma cor, mas pagou aqui, ó, uma moeda para o jogador laranja, só que vejam que ele tem aqui, ó, 3 bases na cor preta, escolheu uma cor só, mas rendeu pelo menos, né, valeu a moeda paga. E ainda pega uma base, né? Então, para ele tá faltando aqui, bom, ele tá com um kit completo já para fazer uma outra venda, tá? Então vamos dizer que aqui ele fazer uma outra venda não, para fabricar um outro perfume, né? Mas eu quero mostrar outras áreas aqui para vocês. Então, parado aqui, vamos dizer que ele colete, aí precisa ser base, né? Vamos dizer que ele colete, ele já tem 2 brancas, 3 pretas, vai pegar uma cinza, tá? E aí, beleza, fez a ação, descartou, aí a gente abre a carta e ele vai fazer o movimento habitual. Então ele fez um pela alocação, que dava ele o direito de, né, coletar, e vai fazer uma pela habitual. Então aqui vamos dizer que ele tem interesse de pegar mais uma essência. De qualquer forma, ele vai acabar pagando uma moeda, porque ele tem 2 cartas para movimentar 0, então ele já está na base de um outro jogador. Se ele movimentar 3, 1, 2, 3, ele vai parar também na base de outro jogador. Mesmo que ele não ande, ele precisa pagar essa moeda, pessoal. Então vai ficar aqui, vai pegar uma base e pega a essência adjacente, pegou essa daqui. Tá aumentando lá a sua quantidade de recursos. Dá só uma olhada aqui, pessoal, tem bastante coisa. E aí vamos então para a última alocação do nosso jogador aqui, laranja. Aleatório, vamos dizer que ele queira então o marcador de primeiro jogador. Colocou ali, trouxe, beleza, veio. Os trabalhadores experientes, pessoal, a gente considera em todas as circunstâncias 2 vezes, inclusive o ponto de vitória que a gente ganha aqui, quando a gente aloca puramente um trabalhador, se for o experiente, 2 pontos de vitória, tá? Só pra gente ter esse reforço. Beleza, vamos para a fase de manutenção. O jogador que está com o token aqui, então, de primeiro jogador, ele vai fazer toda a limpeza, aqui, preparar o tabuleiro para a próxima rodada, tá? Antes disso, os jogadores recolhem, então, seus trabalhadores, né? Os 4 aqui, a gente vai pegar de volta. Lembrando que quando entram os experientes, a gente substitui, sai da partida o trabalhador comum, né? Porque nós sempre vamos ter 4 trabalhadores, nem mais nem menos, tá? Recolhemos, o que ele vai fazer? A carta mais à direita, tanto de exportação aqui, os contratos, quanto a carta aqui de técnica, elas vão ser descartadas. Reparem que aqui a gente tem um X no cantinho, que já é para ter esse lembrete. Tá? Então essa carta vai ser descartada, a gente desliza aqui as cartas remanescentes e abre uma nova aqui, onde abriu espaço. Tá? Se tivéssemos outros espaços, seria nessa mesma dinâmica, tá? Para fazer com que as cartas novas, elas tenham pelo menos 1, 2 rodadas aí de possibilidade também para a gente cumprir, tá? Então que nem essa daqui que a gente vai só deslizar, né? Nós já não temos a carta aqui, a gente vai deslizar, né? Mas numa próxima essa daqui já não vai estar mais vigente, então prestem atenção nas cartas que estão totalmente à direita, porque é a última rodada, né? Caso você tenha interesse, tá? E aí temos uma outra de técnica aqui, ó. Isso aqui significa que você produz o perfume desse tipo, nesse caso amadeirado, sem o recurso de água, tá? E sempre que você fizer a produção desse perfume, você vai ganhar 1 ponto a mais de vitória. Tá? Então lembre que todos os outros, né, são 2 pontos, exceto o exótico. Aqui você vai transformar, ele vai emparelhar com a pontuação de um perfume exótico, tá? E aqui, sempre que a gente tem no canto da carta, pessoal, é ponto de vitória imediato. Tá? Então o jogador que comprar essa carta, né, adquirir essa carta de técnica, ele vai então ter todos esses benefícios, tá? Então ela veio aqui, beleza, a gente abre uma nova carta aqui de vanguarda, né? Então a gente tinha essa vigente, mesmo se alguém tivesse manipulado o deck, e revela, então aqui estava vigente na vanguarda, a gente revela para passar a ser a nova moda, né? Vamos sobrepor a carta que estava aqui, então temos 2 novos perfumes na vanguarda, 2 novos perfumes na moda, tá? É dessa maneira que a gente faz, então, aqui a atualização. Só repor a carta que nós tiramos aqui e dessa maneira, né, a gente abre, também só para não esquecer, mais um local variável, tá? Nas primeiras partidas, pessoal, tem ali bem explicadinho no manual, a fase de manutenção. Então aqui saiu o que eu falei para vocês, ó.
né, a movimentação do coletor no sentido inverso, né? Então só lembrando, respeitando aquela regrinha que ele não pode ultrapassar a placa inicial, tá? Então colocamos aqui na marcação número 2, né, para mencionar aí que a segunda rodada é a que vai se iniciar e estamos prontos então para começar a próxima rodada, tá? E dessa forma a gente joga então, né, as 4, né, rodadas, terminou de fazer a alocação e vamos para a pontuação final. Pontuação final nós vamos ter, né, deixa eu tirar os nossos perfumes, olha só que bacana, pessoal, isso aqui eu achei muito lindo, ficou assim, além de ficar lindo na mesa, prazeroso de jogar aqui, de manusear, gostei bastante. Então aqui a gente vai considerar, eles chamam de especialistas, né, que são os jogadores que venderam mais quantidades de um mesmo perfume, então você se especializou, né, naquele tipo, né? Nós vamos ter também a pontuação pelos versáteis, né, que aí são aqueles jogadores que produziram mais tipos diferentes de perfumes, então por isso que a gente tem esse acompanhamento aqui, tá? Conforme você vai vendendo aquele mesmo tipo e a gente vai colocando um novo aqui sempre que a gente fizer, né, coloca aqui na base o número 1 tal, pra gente depois fazer essa marcação, tá? Os jogadores vão andando aqui também nas suas trilhas de vendas, né? Então vamos dizer que tivesse terminado aqui, ó, o laranja vendeu 3 vezes e o azul vendeu 2. Tá? Isso a gente está considerando só a venda, tá, pessoal? Não confundam venda com exportação. Exportação a gente vai trabalhar só com as cartas de contratos, tá? E aí como é que a gente faz a pontuação de final do jogo? Além do que a gente já percorreu na trilha, tá? Nós vamos aqui, ó, nesse quadrante, lembra que eu falei para vocês? Nós vamos colocar então primeiro, segundo e terceiro jogadores com mais pontuações nesses critérios, tá? Então a gente pode até colocar os próprios trabalhadores. E o critério de desempate, ele é feito pelo jogador que está com o marcador inicial, tá? Então, algumas dessas características que tiver empate com o jogador inicial, por isso que é importante a disputa aqui do token, né? Senão ele ia ficar obsoleto na última rodada, né? Foi inteligente aqui por parte da Bianca e do Moisés colocar, né, um tempero a mais aí para os jogadores disputarem esse token, porque ele vale um ponto de vitória no final do jogo. E também temos cartas que dizem, se você tiver com marcador de first player, ganhe 3 pontos, tá? Então você pode marcar, vejam aí, só aqui que eu comentei com vocês, 4 pontos de vitória por ter ficado com esse marcador, para que justamente essa alocação aqui faça sentido, tá? E aí sim, a gente vai então contabilizar dessa forma. Nós temos aqui então na primeira trilha o nosso perfumista especialista, aquele que fabricou, né, a maior quantidade do mesmo perfume. Então vamos dizer, né, que o laranja foi o primeiro e o azul aqui em segundo. Então 6 pontos contra 3 pontos. A gente pode andar depois, né, ali na trilha, tudo, depois que fizer a somatória. Aqui na segunda coluna nós vamos ter o versátil. Lembra que eu falei para vocês? O versátil é aquele então que fabricou, né, a maior versatilidade, né? O nome já explica. Então vamos dizer que tenha ficado dessa forma, tá? Aqui o nosso perfumista mais técnico, então só olhar quem tiver aí maior quantidade de cartas de técnicas, né? Em caso de empate, os jogadores vão dividir, né, a pontuação. Então aqui nas cartas de técnicas vamos dizer que tenha ficado desse jeito e por fim, então o perfumista que vendeu mais, né? Então aqui também o laranja, ó, vendeu 3, né? E o azul vai ter vendido 2, a gente também vai colocar aqui primeiro e segundo lugar. Somamos a pontuação, então, que eu passei para vocês, né, de tanto aqui o marcador, né, de todo esse quadrante, né, temos ainda os recursos. Todos os recursos, pessoal, passam a valer por igual, porque a gente vai somar 5 recursos, então vamos considerar bases, essências e moedas. Então, a cada 5 vale um ponto de vitória. Tá? E aí vamos somar toda a pontuação, quem tiver mais pontos vence, né? Eu não identifiquei aqui critério de desempate, mas eu costumo dizer que jogos excelentes assim, né, a gente joga mais uma partida para desempatar. Falando da minha opinião, pessoal, de uma maneira bem sucinta, porque eu acho que vocês perceberam aqui minha empolgação, né, minha admiração por esse jogo, né? Que honra, né, poder mostrar esse jogo aqui no canal e que orgulho, né, ser um produto genuinamente brasileiro, né, por 2 designers aí premiados, como eu falei no unboxing, também pelo Hokusai, né, que eu fiz aqui no canal, de chegar à segunda edição, né, um jogo que já foi premiado na primeira, então a gente merecia esse presente, né, e eu acredito que
a Bianca e o Moisés também mereçam de presente aí, de reconhecimento, né, o nosso apoio. Não só por isso, né, porque senão se a gente considerar que é só pelo apoio, pode ficar a impressão de que não é um jogo espetacular. E as duas frentes merecem, né, os designers pelo carinho que eles colocaram aqui, né, e dedicação de alguns anos para ouvir a comunidade, né, pelo encaixe perfeito das mecânicas com a beleza que o jogo nos traz. Eu costumo dizer que jogo bonito e jogo bom é a combinação perfeita, eu vi tudo isso aqui, tá? E lembrando que aqui apenas a gente está falando do protótipo, tá, pessoal? Eu estou muito curioso, muito entusiasmado para ver o produto final, espero mostrar para vocês aqui no canal, né? Então, turma, o link está aqui na descrição do vídeo, né? Conheçam mais, vejam outros conteúdos de outros colegas que também estão fazendo, mas falando da minha opinião, se você gosta de jogo euro, esse daqui é indispensável na sua coleção, né? Muito gostoso de jogar, alta rejogabilidade, muito capricho nos componentes, não tenho dúvidas que vai ficar ainda mais por conta dos apoios, né, e das metas que, né, a campanha vai alcançar. Obrigado por assistirem até aqui, espero de coração que vocês tenham gostado, né? Eu trouxe o máximo de informações aqui que eu pude absorver desse jogo. Vai para a mesa muitas outras vezes e vai ficar aqui na minha coleção, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês com a maior sinceridade do mundo. Então, muito obrigado por acompanharem o canal P2BG, tem muito mais para vir por aí. Como sempre, bons jogos e até o próximo vídeo. Yeah!